Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos ao seu Vista Pátria Notícias. CPI do dia 8 de janeiro aponta responsável por dar a ordem para abrir a esplanada no dia 8 de janeiro. CPMI dá vitória à direita diante de requerimento, questão de ordem feita pelo PT. CPMI ocorre durante a gravação desse vídeo, nesse dia 6 de junho, dia aí de CPMI, retomada dos trabalhos. Também tivemos aí o Esperidião Amin expondo, durante essa mesma CPMI, a falsificação do relatório apresentado aí pelo GSI à comissão do Congresso. Também temos o STF retomando o julgamento que pode complicar a vida de Lira. E Lula recusa convite para participar da Marcha para Jesus. TSE marca julgamento do presidente Jair Bolsonaro. E grande catástrofe na guerra da Ucrânia. Você saberá de tudo isso agora no seu Vista Pátria Notícias. Faço aquele apelo, inscreva-se, deixe o seu gostei e o nosso trabalho de jornalismo independente, ele é mantido com o seu investimento. Você que confia nas informações diárias que nós trazemos aqui, compilando e facilitando a sua vida com as principais notícias do dia. Você pode investir no nosso trabalho através do Pix. Esse Pix vai estar no primeiro comentário, você pode investir qualquer valor e ajudar o jornalismo de direita a se manter vivo diante de todas as perseguições, tanto na esfera estatal quanto também nas plataformas. Você colaborando, investindo financeiramente no nosso trabalho, você nos mantém livres, né, de interesses de plataformas, de censuras e também da perseguição aí, porque nós podemos encarar, né, de maneira mais independente qualquer tipo de perseguição. Então vamos lá. O Pix está no primeiro comentário e também estava aí na tela. A CPI do Distrito Federal apontou, né, teve um depoimento de um policial militar que apontou um responsável por mandar abrir a esplanada. E vejam só o quão absurdo é isso tudo. Porque o responsável, de fato, do DOP, né, Departamento de Operações lá da Polícia Militar do Distrito Federal, ele, no caso, no dia, era o coronel Paulo José, que é apontado como o responsável por mandar abrir. Mas ele estava... Quem era o chefe mesmo era o Eduardo Naime. Só que o Eduardo Naime estava de folga no dia. E quem assumiu foi o coronel Paulo José, que o próprio ex-comandante da polícia falou que ele não chamou cavalaria, não teve planejamento nenhum, ainda teve essa ordem para abrir a esplanada. Sendo que tem um compartilhamento de mensagem dele mesmo, 9 horas da noite, apontando que teria o protesto, era para todos ficarem alertos, de prontidão. Eu só tenho um detalhe importante antes da gente passar o vídeo aqui. O coronel Jorge Eduardo Naime, que estava de folga, foi preso na quarta fase da chamada Operação Lesa Pátria. O coronel Naime, não estava participando, estava de folga. Já o Paulo José, que é apontado agora como o cara que pediu para abrir a esplanada, ele não foi preso. Quem estava atuando no dia não foi preso, quem estava de folga foi preso. E a Polícia Federal agora aponta que o Paulo José teria sido omisso, e não o Eduardo Naime. Vocês estão entendendo quão absurdo foram essas prisões só para demonstrar alguma reação ao 8 de janeiro? O Naime, Eduardo Naime, foi preso, estava de folga. E agora, o que foi apontado como omisso pela Polícia Federal, da Polícia Federal, diga-se de passagem, até agora não apontou nenhum omisso no governo federal. É óbvio que tem um viés aí também de colocar toda a responsabilidade na Polícia Militar. Mas o Paulo José não foi preso. E ele não compareceu ao depoimento à CPI do Distrito Federal, porque ele alegou, a sua defesa alegou que ele está com problemas psiquiátricos. Vamos dar uma olhada no depoimento de ontem, na segunda-feira, no qual o seu colega de farda aponta ele como responsável por abrir a esplanada. Feito em reunião da Secretaria de Segurança. Inclusive, me parece, eu não tenho certeza, aí, eu sei que os senhores fazem um trabalho muito sério aqui, parece que aconteceu uma reunião no sábado, que eu não participei dessa reunião. Coronel, a esplanada estava fechada, o senhor era o comandante da área. Alguém mandou o senhor abrir a esplanada. Foi o coronel Paulo José? Assim, o senhor acabou de dizer que foi ele. Foi ele, mas eu falo assim, ela foi aberta para os manifestantes, não foi aberta para ônibus. Sim, nós estamos buscando o caminho do manifestante. Sim, entendi.
Ele mandou o senhor abrir para o manifestante, não foi isso? Sim, foi a ordem que eu recebi. A defesa do coronel falou com o jornal Correio Brasiliense e disseram o seguinte: em relação à matéria intitulada Inteligência da PF aponta coronel PM omisso nos atos do dia 8, a defesa do coronel informa que no dia 6 de janeiro, na sede da Secretaria de Segurança Pública, ocorreu uma reunião para tratar das possíveis manifestações que poderiam ocorrer naquele final de semana, que compareceram diversos representantes de vários órgãos envolvidos. Dentre estes, 2 oficiais superiores da PMDF, peraí que eu me perdi aqui na tela, o comandante, né, o primeiro CPR e o chefe de subseção de operações do DOP, que em nenhum momento, conforme relatórios confeccionados pelos representantes da PMDF, a possível manifestação foi tratada como de risco, que, de acordo com as informações do chefe de planejamento do Departamento de Operações, era um evento até então com baixa adesão e pouco engajamento dos órgãos de inteligência. Assim sendo, houve monitoramento do movimento e, conforme os ônibus chegavam, os efetivos eram acrescidos com o contingente necessário. Convém ressaltar que não houve produção de relatórios de inteligência para subsidiar a tomada de decisão e que as providências foram tomadas de acordo com o nível de informação prestado e que no domingo todas as solicitações de policiamento feitas pelo comandante-geral e pelo comandante do 1º Policiamento Regional, que encontrava-se no local, foram imediatamente atendidas e que esteve presente na manifestação durante todo o período da tomada dos prédios invadidos. Por último, cabe ressaltar que todo o planejamento foi estabelecido nos diversos níveis decisórios, respeitado o plano de operação, manifestações em vigor na corporação. O relatório da Polícia Federal, né, apontou ele aí como responsável. E agora esse colega de farda também dizendo que ele mandou abrir. Ele era o responsável por substituir o Naime. O Naime foi preso por omissão só porque tirou folga. E quem estava no dia e que não destinou cavalaria e tudo mais, não foi preso, não compareceu, está com problemas psiquiátricos, segundo o atestado médico, tá? Esse é o ponto aí que ainda vai ser, né, vai ter o desdobramento, obviamente, lá na CPMI, do dia 8 de janeiro. Uma vitória para a direita, né, uma questão de ordem foi feita pelo PT para a retirada da presença, para não compor, para a retirada da composição da CPMI, essa lá no Congresso Federal, do deputado André Fernandes, que foi requerente da CPMI. Mas o relatório não foi aceito aí pelo Arthur Maia, presidente, né, foi indeferido e ele se mantém. Dá uma olhada. Pessoal, estamos aqui, ó, sessão da CPMI, e nesse momento o presidente Arthur Maia acaba de indeferir o pedido do PT, onde fez uma questão de ordem, tentando me retirar da CPMI do 8 de janeiro, alegando que eu estou sendo investigado no STF, por isso eu não poderia participar. Foi indeferida, é oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de janeiro. Ó, inclusive, tá ali, ó, o senador ali, ó, tá com raiva porque eu vou participar, é oficial, vou participar. Olha lá, ó, Randolfo Rodrigues, tá com raivinha, é oficial, segue o jogo. André Fernandes está mantido aí como componente, uma vitória para a direita e uma derrota para o governo que tentava tirar aí, né, um desafeto, no caso da oposição, da composição dos trabalhos. E também tem o Esperidião Amin expondo, né, a fraude feita pelo GSI, no caso G. Dias, que enviou o relatório. Ele afirma, inclusive, que tem os nomes das pessoas que receberam e-mail no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Gravíssimo isso. Dá uma olhada no que falou o Esperidião Amin. A ABIN fez um relatório inicial omitindo 11 vezes que o ministro do GSI tinha recebido aquelas mensagens. Diante do pedido da Procuradoria da República, feito no dia 27 de abril, que a ABIN negou, e do recurso que foi interposto junto ao ministro Alexandre de Moraes, a ABIN teve que mandar o verdadeiro relatório. E neste relatório constam 11 vezes referências ao recebimento pelo ministro do GSI. E o terceiro relatório, que é o que eu gostaria de referir aqui no recurso visual, mas concordo em não fazer, para prejuízo dos senhores e das senhoras, ele indica quem são os responsáveis
pelas caixas postais. Eu estou usando aqui a linguagem analógica. Quem era o responsável pela caixa postal do STF? STF recebeu as mensagens. Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral. E eu tenho de cor os nomes dos servidores que receberam. Repito, é a página 1 do primeiro relatório. A seguir, a planilha contendo o conjunto de mensagens, vou abreviar por causa do tempo, segue-se, só para uma célula integrada de segurança pública do Distrito Federal e também do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Recebeu todos esses relatórios, mas o STF, que eu repito, tinha um nome, há um nome do servidor que recebeu o WhatsApp, eu estou usando linguagem analógica, é o dono da Caixa Postal, é o gestor da Caixa Postal, do TSE e das polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todos eles receberam, senhor presidente, a mensagem, entre outras, do dia 6 de janeiro, que dizia a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Intenção manifesta, 6 de janeiro, 19 horas e 40 minutos. Esta está omitido, o nome do ministro do GSI. Teve que ser retificada pela provocação que a Procuradoria-Geral da República fez. Concluindo, eu requeiro, portanto, agora, o senhor não pode deixar de conhecer o que está ali na sala ao lado. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, eu não estou elogiando o cargo, a função que ele ocupa, mas o despacho dele diz, isso é um assunto histórico. Não há como esconder, a não ser que você queira acobertar. No caso, as omissões. Não, ele está apresentando aí um requerimento para a convocação de G. Dias e de membros aí do GSI, justamente para poder questioná-los. Por que dessa falsificação num relatório enviado ao Congresso Federal? Grave, muito grave. E o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento de Arthur Lira. Arthur Lira, que tem aí, né, uma acusação de corrupção, e o Supremo Tribunal Federal vai fazer essa análise do julgamento que já está parado desde 2020. O Arthur Lira parece tranquilo quanto a esse julgamento. Agora vale lembrar, né, que houve uma mudança na lei de abuso de autoridade e antes poderiam ter denúncias oferecidas com base em relator, né, com base em delator, que é o caso do Lira, nessa denúncia de corrupção, que ele teria recebido 33 milhões de reais. Mas, com a nova lei, precisa apresentar mais elementos, né? Então, a própria Procuradoria-Geral da República começou a defender aí a não denúncia do Lira. Já tinham votado aí, né, no julgamento dele, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, até o Marco Aurélio, que já se aposentou. A questão que fica aqui é o seguinte: se é um caso, por exemplo, que é baseado em delação, e hoje em dia não pode mais usar só delação, por que resolveram desengavetar esse julgamento agora? Né? O que tem de novo aí contra o Arthur Lira? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará nesta terça-feira, dia 6 de junho, um recurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, do PP de Alagoas, em um caso de suposta corrupção passiva apresentado em denúncia da PGR contra o deputado. O recurso estava parado desde 2020, depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O ministro liberou semana passada, no auge daquela briga da MP dos ministérios, né? E o Dias Toffoli liberou o caso para o julgamento
na última quarta-feira, né, como eu falei para vocês, dia 31. Na ocasião, Toffoli passou a integrar a segunda turma em 2023. A pedido, deve voltar ao colegiado e participar do julgamento. A decisão do ministro da Corte se deu depois da PGR, Procuradoria-Geral da República, mudar em abril deste ano seu entendimento e se manifestar pelo arquivamento da denúncia contra Lira apresentada pelo próprio órgão. Então, se tudo correr de maneira normal, o recurso do Lira tem que ser aceito e tem que ser rejeitada essa denúncia contra ele, se o próprio PGR tem o entendimento de que não tem que ser denunciado, né? Em 2019, o Lira se tornou réu, né, por corrupção passiva por decisão dessa primeira turma do Supremo, por ter recebido, supostamente ter recebido propina, né, uma ação que, do caso de 2012, quando o assessor do deputado foi flagrado no aeroporto de Congonhas com R$106 mil em espécie antes de embarcar para Brasília. O valor teria sido pago por Francisco Carlos Cabalheiro Colombo, com o intuito de obter apoio político para permanecer na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. À época, Lira, que era líder do seu partido, afirmou ter arcado com as passagens do assessor, mas disse que não tinha ciência do montante. Além disso, a defesa do deputado dizia que as investigações não comprovavam que o deputado receberia o valor. Então esse é o caso. Tinha um cara lá, o Francisco Carlos Cabalheiro, que estava lá na presidência da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Você sabia que existia essa companhia brasileira? Né, que tem aí mais um órgão, mais uma autarquia, mais uma burocracia do Deep State brasileiro? Você sabia que isso existe? Existe, tá aí. E o cara supostamente pagou R$106 mil para permanecer nesse cargo. Se o cara pagou R$106 mil, segundo a primeira denúncia da PGR, para permanecer no cargo, quanto será que ele ganha estando nesse carro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos? É assim que funciona o Estado brasileiro. Sabia disso? Pois bem, está aí julgamento, né, retomado hoje. Aposte aqui embaixo o resultado aí para esse julgamento. Teria sido apenas uma pressão na semana passada contra o Arthur Lira, né, e agora aqui, opa, não, já baixou, foi aprovado, vamos arquivar de novo isso aí, deixar para lá, só para a gente mostrar para o Lira que, ó, qualquer coisa a gente enquadra, ou de fato vão tentar derrubar o Lira. Eu acho que é a primeira opção. Mas deixa aqui embaixo a tua opinião, quero o seu comentário aqui quanto a isso. E se você está me assistindo até agora, né, peço para você que se inscreva no canal, dê esse voto de confiança e compartilhe para mais um amigo também se inscrever aqui no canal e a gente poder chegar aí à meta de 900 mil inscritos aqui no Vista Pátria. Lula recusou o convite para participar da Marcha para Jesus. Lamentável, né? Ele foi convidado para participar da Marcha para Jesus, mas se recusou. E muito provavelmente não tem a ver com os compromissos alegados. Lula se recusou porque sabe bem que o público cristão não aposta nele. Não, o público cristão não aposta em nada. O público cristão não apoia Lula, né? Não gosta do Lula. A sua política de ataque à família tradicional, a sua política favorável a drogas, a sua política favorável até mesmo ao aborto, do qual ele voltou atrás em outras situações, mas essa política adotada pelo PT é uma política contra cristãos. O que foi colocado por Lula, né? Sempre admirei e respeitei a Marcha para Jesus, considero uma das mais extraordinárias expressões de fé do nosso povo, mas não vai comparecer ao evento, né, que Lula criou em 2009, né, o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Tá aí, tá posto. O que você acha disso tudo? Pessoal, enquanto nós temos aí pau quebrando na CPI, tem também o TSE marcando o julgamento do presidente Jair Bolsonaro para o dia 22. Ontem eu trouxe lá no Jornal Brasil, ao vivo. Porque se você não sabe, eu faço o Jornal Brasil com o Tasso Marroendo todo dia, ao vivo, 8 da noite. Se você quiser me assistir ao vivo, 8 da noite, comentando as notícias do dia, você se inscreve no link que está aí no primeiro comentário. Jornal Brasil. Tá? Me inscreve no link porque é difícil de achar no YouTube. Você sabe que jornalismo com viés de direita é sempre muito complicado e é boicotado. Então você não vai achar. Você tem que clicar no link que vai estar aí no primeiro comentário, entra lá, se inscreve e 8 da noite nós temos um encontro lá. Ontem eu trouxe ao vivo aí essa notícia, né, foi marcado pelo TSE, Alexandre de Moraes marcou. É interessante que ele tinha colocado na pauta esse julgamento, né, que é referente à palestra que o Bolsonaro fez aos embaixadores no Palácio do Alvorada,
No caso, eles alegam que ele usou a estrutura da instituição Presidência da República para difamar, atacar o sistema eleitoral brasileiro. E é nisso que eles vão se basear para poder deixá-lo inelegível. E o Jair Bolsonaro, eles ignoram completamente que aquilo foi um caso provocado por Edson Fachin, que então era presidente do TSE, e ele chamou embaixadores para que os embaixadores reconhecessem imediatamente o resultado assim que ele saísse. E aí, como é um prerrogativo exclusivo do presidente da República, né, o trato com embaixadores e não do Tribunal Superior Eleitoral, teve essa reunião. E aí o Bolsonaro convocou. E agora estão tentando usar essa reunião para poder deixar Bolsonaro inelegível. Só que esse é só um dos 16 processos que tem contra o presidente Jair Bolsonaro. Se não for nesse, pode ser em outro. Né? Vai ficar ad eterno com essa corda no pescoço do presidente Jair Bolsonaro. Está marcado para o dia 22 de junho. Dia 22 de junho, agora esse mês ainda, terá aí esse julgamento importante para o presidente Jair Bolsonaro e para toda a direita, que vai definir se ainda pode ter esperança como Bolsonaro candidato ou se o PL vai ter que escolher um novo candidato, né, com apoio do presidente Jair Bolsonaro. E uma grande catástrofe na guerra da Ucrânia. Uma hidrelétrica foi demolida, explodiram, né, com uma ação de sabotagem. E aí existem as narrativas dos dois lados, né, que foi a Rússia diz que foi a Ucrânia diz que foram os próprios russos que explodiram a usina. A usina hidrelétrica, né? Mas isso acaba criando impacto, é uma tragédia tão grande que traz também impacto para a usina nuclear de Zaporizhia, porque essa usina tem ali o Dnipro, né, que é o rio, que tinha a represa, o volume de água é gigantesco. Essa água também era usada para resfriar os reatores nucleares. Então, diminuindo o nível da água, vai dar problema lá na frente também para a usina nuclear. Sem contar, né, que cidades como Kherson estão completamente inundadas. Né? Foi realmente algo... o meio ambiente, o ecossistema daquele local foi destruído. Né? É uma catástrofe mesmo, estão chamando até de ecocídio. Mas está ocorrendo a evacuação de civis, né, nas aldeias, né, de Mykolaiivka, Olivka, Lyovo, Ivanikiva, Tokarivka, Poniativka, e é muito difícil, em Sadov, e no distrito da ilha Korabel, na cidade de Kherson. Aquela região ali sendo muito abalada. E a agência russa diz que por volta de 2 da manhã houve uma série de ataques repetidos, né, à hidrelétrica de Karovka, esse é o nome lá, que destruíram as válvulas de gaveta, né, como são chamadas na linguagem comum. Com o resultado, a água do reservatório de Karovka começou a ser derramada rio abaixo incontrolavelmente. Isso foi a Rússia, dizendo que foi uma sabotagem ucraniana. O prefeito de Nova Karovka, né, Vladimir Leontiev, reconheceu nesta terça-feira que ataques noturnos destruíram parte da barragem, revertendo seus comentários anteriores de que nenhum dano foi causado. Já a Ucrânia, né, diz que foram os russos que cometeram essa sabotagem. O fato é o seguinte, isso aí vai influenciar diretamente o abastecimento de água para a Crimeia. Então, vai ter a guerra de narrativas, né? Que foi os russos vão ter que sair da região de Kherson, vai ser inundada, é o que estão alegando aí os canais do Telegram pró-Rússia. Então isso seria uma ação ucraniana, né, para poder espantar os russos daquele local e também agredir a Crimeia, né, que está sob controle russo desde 2014. Então isso seria feito para poder impedir o abastecimento de água para a Crimeia, além do estrago, da mobilização, esgoto completamente destruído, casas alagadas, mobilização de mais de 30 mil pessoas afetadas. Então essa seria a tese de que os ucranianos atacaram ali. Já os ucranianos alegam o seguinte, não, mas ali a usina estava sendo controlada pelos russos, então foram eles mesmos que explodiram para poder inviabilizar o tráfego naquela região de Kherson. Só que isso também não se sustenta muito, porque com a diminuição ali da água, né, vai facilitar ataques ucranianos a atravessarem ali o Dnipro. Então, pode-se levar a conclusões que qualquer um dos lados pode ter tomado essa atitude
isso só o tempo, né, vai poder trazer de fato uma constatação. E provavelmente isso a gente só vai saber no final da guerra com a abertura dos relatórios de inteligência. Porque não dá para confiar em nenhum dos dois lados aí, porque os dois estão numa ação, na primeira ação de invasão russa, e a Ucrânia tem a sua contraofensiva, que está em andamento. Então pode ser, o fato acontece durante essa contraofensiva, né? Há o interesse da retomada da Crimeia, o desabastecimento de água da Crimeia vai ser um golpe muito forte para os russos. Então qualquer um pode ter cometido esse ato de sabotagem aí, e realmente é algo muito ruim para o povo que vive naquele local e para o ecossistema daquele local. É isso, meus amigos. Gostaram do boletim de hoje? Inscreva-se, compartilhe o vídeo para mais pessoas, né? E apoiem o nosso trabalho aí, se inscrevendo no canal. Um forte abraço a todos. Qualquer notícia nova, entramos aqui no Plantão Urgente no Vista Pátria. Tchau, tchau.